Vamos a mais uma live, né? Na sexta-feira. E hoje falando sobre o problema da felicidade. A questão da felicidade é muito importante nós estarmos falando sobre ela, porque esse ser humano surge, né, em sua potencialidade de razão. E sem falar dos processos evolutivos, né? Nós vamos recorrer, por exemplo, à história da filosofia e vamos ver diversos pensadores a falar sobre a questão da felicidade. Por exemplo, o Demócrito de Ábidos, ele dizia que a felicidade era para ser realizada quando nós vivêssemos não realizando determinados desejos, não sofrendo, né, pela realização de determinados desejos, bem como nós também não ficamos, né, não deveríamos ficar preocupados com um determinado entorno. E depois nós iríamos vamos ter em filósofos como Sócrates uma visão diferente, porque enquanto Demócrito de Ábidos está falando de uma coisa interna a nós, seres humanos, e isso é uma verdade, porque o desejo surge internamente, e para realizá-lo nós vamos ter que estar buscando algo fora para que nosso desejo seja realizado. Sócrates, com uma visão de uma alma imortal, ele vai falar que a felicidade é realizada quando nós somos virtuosos e justos. E numa das frases de Sócrates, anotadas pelo seu maior discípulo, Platão, está no livro Apologia de Sócrates, por Platão: a maior infelicidade que um homem pode fazer é cometer uma injustiça. Platão também vai colocar essa mesma ênfase em que ser virtuoso e ser justo, né, vai levar a uma ordem. E aí nós temos que perceber que as virtudes têm a ver com características que levam a um comportamento que faz com que nós tenhamos uma boa estrutura de convivência social. Como assim? Porque virtude e justiça vão levar, segundo Platão, a bondade, a paciência, a tolerância, e isso traz uma possibilidade de convivência social melhor entre todos nós seres humanos. Logo, é algo que deve surgir de dentro de nós e, assim, surgindo de dentro de nós, promover uma ordenação no campo social. E isso leva a que nós venhamos a contextualizar as questões que Sócrates e Platão falavam, porque a preocupação deles era com a polis, não é? Era com a cidade, né? E o que era uma cidade na Grécia de Sócrates e de Platão? Era como um bairro que tinha ali cerca de 5.000 pessoas. Era sobre
essa polis que eles falavam. Então, a preocupação com o homem existia, mas uma preocupação com o homem no sentido mais de uma coletividade, não é? Mais de estar sendo realizadas determinadas coisas para uma coletividade. E depois de Platão, nós vamos ter um discípulo dele, né? Podemos dizer que um dos maiores discípulos de Platão, que é o Aristóteles. Para Aristóteles, a felicidade ela vai ser colocada como não a virtude em si, que isso é importante para Aristóteles, ser virtuoso, ser justo, mas para Aristóteles o próprio ato de pensar é que vai levar a essa felicidade. O fato de se estar pensando, o fato de se estar exercendo o pensamento é que vai fazer com que a felicidade seja no ser humano, vai levar o ser humano a ser feliz, né? E isso é um pensamento que, tirando aqui desse livro, que depois eu vou falar um pouquinho, Treine Seu Cérebro para Ser Feliz, da doutora Teresa Alberi, do doutor Stan Wenck e de Susan Reynolds, que fala sobre algumas questões que a neurociência vem trazendo. Mas no capítulo 4 dessa obra, nós vamos ter aqui uma citação que ela faz antes de começar o capítulo. Em todo início de capítulo ela faz a citação de um pensador. E o pensador que ela cita é o Dale Carnegie, um autor, né, que teve muita influência, né, com seus livros, né, considerados assim de autoajuda, né, no mundo. E o Dale Carnegie fala assim: não é o que você tem, ou quem é, ou onde está, ou o que está fazendo, que o torna feliz ou infeliz. É o que você pensa. Dale Carnegie. Aristóteles dizia isso, de que no ato de pensar, mas Aristóteles falava do ato de pensar no ato de pensar filosófico, da reflexão sobre a própria reflexão, que isso dava felicidade. Por exemplo, quando estou estudando, e gosto muito de estudar, me gera uma felicidade muito grande. É um ato muito prazeroso para mim. O fato de estar aqui transmitindo, por exemplo, também me é um ato muito prazeroso, porque eu gosto de transmitir aquilo que eu aprendo, aquilo que eu penso, né? Quando leio algum texto, tenho uma interpretação diversa que para mim é como se fosse, né, um achado, né, eureka, né, descobrir. Eu gosto de estar transmitindo, porque em um mundo onde nós temos uma preguiça mental, né, muito grande, onde nós vemos as interpretações serem muito imediatistas, né, é importante que a gente possa estar a falar, né, sobre aquilo que a gente está interpretando, aquilo que nós estamos realizando em nossos pensamentos, né, desde que nós venhamos a ter uma interpretação que ela realmente seja uma reflexão, né, que vá levar também a desdobramentos, né, que não seja nada taxativo, que a gente tenha esse cuidado, né, porque vivemos em um mundo relativo, onde o que na verdade poderia ser absoluto, né? Então é algo que a gente precisa estar atento. E o que a gente também precisa falar, quando eu mostrei nessa obra, Treine Seu Cérebro para Ser Feliz, é importante que a gente leia também o subtítulo, né? Que diz assim: as mais modernas técnicas descobertas pela neurociência
para te trazer a sensação de felicidade todos os dias. Prestemos atenção nisso. Isso aqui é um nível de leitura inspecional, né? Que é o segundo nível de leitura. Nós temos 3 níveis de leitura. A leitura elementar, que é o conseguir juntar, né, os símbolos, que são as letras, e nós formarmos a palavra e entendermos o que está escrito, né? Treine seu cérebro para ser feliz. Então eu entendi o título que eu li, treine seu cérebro para ser feliz. O título eu entendo, por ler de uma forma elementar. Num nível de leitura inspecional, que é o segundo nível de leitura, eu já vou buscar ler esse título, treine seu cérebro para ser feliz. Então o livro trata sobre isso, de um treinamento que eu devo realizar para que meu cérebro seja feliz. Mas eu vou lendo o subtítulo e vou entendendo melhor. As mais modernas técnicas descobertas pela neurociência para te trazer a sensação de felicidade todos os dias. Sensação. Aqui a palavra-chave, né? Sensação de felicidade todos os dias. Não quer dizer que nós vamos ser felizes todos os dias. Até porque há uma das frases do pai da psicanálise, o Freud, que ele diz que a felicidade é um problema individual. Aqui, diz Freud, não há nenhuma palavra, nenhum conselho que se possa ser dito. Porque ela é um problema individual. Cada pessoa vai, na vida, estar caminhando para encontrar o seu caminho, para trilhar aquilo que deseja, aquilo que objetiva. E ter um objetivo, fazer um caminho para, de repente, descobrir este objetivo, e ao descobrir este objetivo, lutar para alcançar este objetivo, é o que vai fazer com que a pessoa a cada dia venha a ter uma sensação de felicidade por estar lutando, ainda que parece contraditório, não é? O esforço, um cansaço, seja mental, seja físico, até uma sensação de esgotamento, né, seja produzido no dia a dia até que a pessoa alcance aquilo que ela deseja. Por exemplo, uma pessoa que começa a estudar qualquer curso, um curso técnico, uma faculdade, faz um mestrado, um doutorado, ela está se esforçando para alcançar o objetivo dela. Qual é o objetivo? Terminar. Ser certificada, né? Numa faculdade, receber um diploma. Numa especialização, numa pós-graduação lato sensu, um certificado. Em um mestrado e um doutorado, numa pós-graduação stricto sensu, também serem certificadas e receberem seus títulos de mestres, seus títulos de doutores, de mestres, de doutoras. Então, existe todo esse objetivo, mas para alcançá-lo é preciso esforço, é preciso se dedicar, é preciso ler, é preciso renunciar às vezes a determinados dias de convivência familiar mais intensa, é preciso fazer com que finais de semana muitas vezes sejam usados para o estudo a fim de que o objetivo seja alcançado. Então, a gente precisa estar atento de que muitas vezes, para nós chegarmos ao ponto de dizermos estou feliz, precisamos percorrer algum caminho. E dentro desse caminho, quantas coisas, como um escritor que vai escrever um livro, quantas vezes, né, antes do escritor estava ali a escrever, há quem faça isso muitas vezes, né? A própria mão amassa uma bolinha de papel, a gente vê muito isso em filmes, né? E joga fora porque as ideias não estão surgindo. E hoje, muitas vezes, quem está ali digitando, muitas vezes apaga tudo, nem salva, né? Apaga, porque não é essa a ideia que quer escrever, não é aquele texto que ela quer colocar ali na tela. Então ela apaga aquilo. E isso gera aquele sofrimento naquele momento, né? Mas depois vai se ter o resultado de um trabalho pronto, né? E nesse exemplo do escritor, da escritora, isso é muito importante nós darmos,
porque mostra a dificuldade, né, que se tem para, na vida, se alcançar algo. Muitas vezes se fala assim, mas uma pessoa rica, ela não vai ter dificuldade de alcançar determinado objetivo. Depende do objetivo, né? Se for, por exemplo, dentro do campo da escrita, até ela concluir, né, um livro, é um sofrimento ali. E há toda a ambientação, né, há todo o contexto, o entorno, né, em volta da sua vida. Então isso faz com que realmente se veja a dificuldade para se concluir algo. Né? Muita gente coloca assim, mas se uma pessoa é privilegiada, ela pode estar sentada estudando, né? E ela vai então ter muito maior possibilidade do que uma pessoa que mora em uma comunidade sem a possibilidade de ter um canto silencioso para estudar e estar ali com uma família barulhenta. Sim, é verdade, mas isso também não quer dizer que haja menor esforço de uma pessoa privilegiada, no sentido de ter um canto silencioso para estudar, de ter recursos, né, como um computador, um tablet, um celular, não apenas um único aparelho. Mas não quer dizer que ela não se esforce. Lembro do Leandro Carnal, né, um historiador e filósofo muito conhecido, né, e que ele, em uma das lives que ele fez, ele colocou o seguinte: eu, classe média alta, tive aula de piano e estudei idiomas e tive todo o privilégio de poder estar sentado, estudando o dia todo e tendo secretárias para me servir um lanche, o almoço estar pronto na hora que eu, né, iria ali almoçar, com toda uma organização, um ambiente de silêncio e os recursos, né, de livros, depois com a internet, né, para acessar os conhecimentos vários, precisos para ele. Mas ele fala, me esforcei muito. Fiquei finais de semana estudando, finais de semana renunciando a festividades, a alegrias, né? Outras. Mas ele estava com a alegria de estudar para chegar onde ele chegou hoje. Então houve um percurso, né? Não quer dizer que uma pessoa privilegiada ela não se esforce. Não, mas isso também não representa que uma pessoa não privilegiada vá se esforçar em dobro. Porque ela precisa estar muito mais atenta, né? Muito mais antenada no sentido de ter uma ordem de estudo de seus horários, que muitas vezes as pessoas precisam trabalhar e estudar para poder então alcançar um diploma de uma graduação, né? Ou mesmo para terminar, encerrar o seu ensino médio. Então, a felicidade, ela não é só colocada em uma coisa muito interessante, que a neurociência vem fazendo estudos diversos sobre a questão do cérebro, né? Neurociência é o estudo do cérebro. E vem dizendo de todas as possibilidades que o cérebro, né, vem a realizar, dos atos que nós venhamos a realizar para que a felicidade seja alcançada. E nesse livro, uma parte, Teresa Alber fala assim, do que a ciência não dá conta. E ela diz assim, conforme descobrimos mais sobre o cérebro humano e sobre como os nossos incríveis neurônios e neurotransmissores funcionam, as evidências empíricas têm de ser sempre equilibradas com o coração, a mente e a alma humanas, é o que elas chamam de coração, e o papel que elas têm em nossa busca da felicidade. Nem todas as emoções negativas podem ou devem ser tratadas com drogas. Isso é muito interessante.
porque se criou, né, eu costumo dizer, que são palavras, reproduzindo as palavras de um amigo, que a sociedade está dopada, né? Ele coloca também uma outra expressão ainda mais ampla, né? O mundo está dopado. E nós vemos, por exemplo, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, nós vemos praticamente cada quarteirão ou a cada 2 quarteirões uma farmácia, uma drogaria, né? E não se tem notícias, por exemplo, dentro de uns 10 anos, pelo menos no que eu observei, né, e que outras pessoas a quem eu perguntei também observaram, em 10 anos, quer dizer, de 2012 até 2022, nós tivemos notícias de 3 a 4 farmácias no máximo que decretaram falência. A maioria progride muito, né? Isso mostra o quanto realmente a sociedade está doente. Mas a farmácia não vende só medicamentos, vende outros produtos, sim. Mas nós vemos uma sociedade adoecida quando nós percebemos tanto jovens quanto pessoas maduras, quanto pessoas idosas, tomando muitos medicamentos diariamente. Então, é muito importante que uma neurocientista coloque isso. Nem todas as emoções negativas podem ou devem ser tratadas com drogas. A neurociência e a psicobiologia sempre terão de pesar o papel da tristeza, da alegria ou dos ataques de raiva ligados a fatores ambientais ou situacionais. Do contrário, nós vamos apenas, como diz o filósofo alemão, né, filósofo coreano, né, radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, falando sobre ele na nossa primeira live, né, comentando um pouco do seu livro Sociedade do Cansaço, onde ele fala dessa sociedade neuronal, onde ele fala dessa positividade tóxica a que essa sociedade neuronal leva, né, de que tudo estaria então ligado a fatores não ambientais, não situacionais, mas sim a fatores neuronais. Então, se a gente tem uma pessoa que leva uma fechada no trânsito e xinga, nós não podemos colocar isso como um fator neuronal especificamente. Nós temos que ver também que a situação, né, é um fator situacional, né? 2 pessoas estão em determinado momento no trânsito e uma delas cria uma situação de dar uma fechada no outro e ela vai esperar do outro simplesmente uma atitude passiva. Pode ser que ela esperasse isso, mas não necessariamente a outra pessoa terá de ter uma atitude passiva, até porque existe uma legislação, né, de trânsito e que essa legislação precisa ser colocada em prática. E na medida que essa legislação ela é burlada por alguém, a outra pessoa que está seguindo a legislação tem todo o direito e se coloca nesse direito, nessa posição quando reclama, né? Quando se irrita com essa pessoa que está burlando ali as leis de trânsito. Isso é mais do que natural. E isso pode ser uma reação tanto que leve a pessoa a xingar, a gritar, né, com o outro que burlou a lei, quanto de uma pessoa simplesmente não fazer isso, mas anotar a placa daquela moto, daquele carro, e filmar, fotografar e levar isso adiante, buscando, junto aos processos jurídicos específicos, então mover uma ação contra aquele cidadão, aquela cidadã. Então, uma situação situacional levando isso não vai poder ser explicado somente pela neurociência, que a gente tem que ver assim, o que levou aquela pessoa a dar uma fechada na outra. Será que ela fez isso para irritar a outra? Ou será que ela fez isso e ela não sinalizou por esquecimento, alguma coisa assim, simplesmente porque ela estava com alguém no carro que estava doente, estava passando mal, e ela fez aquele ato para poder levar uma pessoa para um socorro? E numa emoção muito grande, ela não sinaliza
que está com pressa, que está levando uma pessoa, né, passando mal para um socorro imediato. Pode ser que ela tenha feito isso por querer irritar? Sim, pode ser que ela tenha feito isso não por irritar, mas por ela se considerar dentro de uma arrogância, de uma soberba. Eu vou fazer mesmo, estou com um carro maior, eu posso, né? Ou eu vou fazer, a pessoa está ali parada, né? Então está parando, o sinal, ou está um sinal fechado, né? Um semáforo está vermelho, e aí, não, eu preciso adiantar meu lado, e dá um corte, passa, e a pessoa fica, nossa, como é que passa, que perigo, pode provocar um acidente. São essas ocorrências que nós temos que pensar, que são os fatores ambientais, questões de horário, questão, né, de horários, questão de estar socorrendo alguém, é uma questão também de arrogância, de soberba, que aí já entra um fator emocional dentro do que a gente fala. Nós estamos vivendo em um mundo narcísico, exibicionista, né, onde ter saúde mental parece ser artigo de luxo, né? Tudo isso a gente tem que considerar, e a neurociência considera isso, né? Os fatores ambientais, os fatores situacionais. Em qual ambiente a pessoa vive? Numa comunidade? O que leva essa pessoa a trazer sentimentos e emoções negativas ou negativos? O que leva essa pessoa a estar alegre em algum momento? Uma pessoa saiu de uma festa e está entristecida. Como assim? Ela saiu de uma festa e está triste. O que foi falado ou o que ela viu nessa festa, né? O que aconteceu nesse processo? Muitas vezes ela foi a uma festa, estava ali com um familiar, um pai, um marido, ou o marido com a esposa, ou o filho com a mãe, e um ou outro tem atitudes de desrespeito, fala coisas que uma pessoa falou e que ela queria que estivesse guardado. E como se explicar isso de uma forma apenas neurocientífica, apenas neuronal, né? Nós não podemos somente biologizar o ser humano, fisiologizar o ser humano. Nós podemos esquecer que o ser humano é um sujeito que se constrói a cada dia, e que esse sujeito, né, é uma pessoa, e que essa pessoa, ela não é apenas um cérebro, ela é uma identidade, ela é uma personalidade, ela tem toda uma autobiografia, né? Personalidade no campo da neurociência, por exemplo, é a identidade autobiográfica da pessoa, toda a construção que essa pessoa faz dentro da sua convivência familiar, na sua estrutura social, e é isso que nós temos que ter em mente. E assim a gente pensar, né, a felicidade, que não deve ser uma busca para que nós estejamos a todo momento bem felizes. Nós somos seres humanos, nós precisamos estar muito bem preenchidos interiormente do pensamento de que nós não estamos aqui para vivermos, né, somente o tempo todo felizes, que nós somos humanos, que nós temos alegrias, que nós temos tristezas, que nós temos bondade, que nós temos maldade, que nós temos pessoas que vivem a honestidade, que nós temos pessoas que vivem a desonestidade, que nós temos crimes, que nós temos não crimes, que nós seres humanos somos muito complexos para sermos reduzidos somente ao cérebro, que toda uma influência social, familiar,
na comunidade escolar, que toda a minha influência também hoje, né, midiática, traz para nós amplas possibilidades das mais diversas sensações, que não só a de felicidade, mas a de raiva, a de revolta. E a questão é como nós lidamos com isso, como nós aprendemos a lidar com tais sentimentos, a fim de que a frustração que nos vem quando não conseguimos realizar algo que desejávamos não seja desencadeadora de depressões, de ansiedades, de desafetos, não seja desencadeadora de posições em que nós nos coloquemos sempre numa defensiva, como se estivéssemos em uma eterna briga com o mundo, contra tudo e contra todos. Isso não representa um pensamento crítico, isso não representa uma reflexão filosófica, isso representa uma revolta, mas uma revolta também que não está pensando, né, em uma proposta de auxiliar a outros, mas está pensando somente em si mesmo, né? E isso é uma questão, né, também narcísica, né? Eu quero os meus interesses, né, e a minha vida resolvida, dane-se a dos outros, né? E isso nos leva a pensar, né, na volta lá em Platão, quando fala da virtude e da justiça, que fazem parte dos estudos da ética, né? E o Freud vai falar, né, que uma frase muito interessante, junto a outros pensadores como Kierkegaard, como Nietzsche, como Schopenhauer, que nós vamos viver em angústia até o fim de nossas vidas. A angústia não vai deixar de existir. Não há possibilidade de nós sermos felizes a todo tempo, felizes o tempo todo. A angústia está ali, presente em algum momento. A angústia faz parte da vida. E o Freud, quando em uma entrevista rara perguntaram a ele se ele era pessimista, ele disse que não. Ele não era pessimista, mas que ele estava enxergando e observando, né, em volta dele e nos tratamentos que ele fazia, ele via exatamente isso, né? Que nós vamos e podemos viver em busca de uma felicidade, mas nós nunca vamos encontrar essa felicidade absoluta, até porque isso será que poderia se dar em um mundo relativo? Fiquemos então com essas reflexões nessa manhã de sexta, né? Breve eu estarei divulgando aqui um outro curso que eu estou pensando para a partir da metade desse ano a gente iniciar, e depois a gente fala como será a grade curricular, a metodologia, né, e em que plataforma se dará, como fazer as inscrições, valor, né, de investimento. Não será nenhum valor alto. Eu vejo muitos cursos aí de 2 meses por R$400, R$600. Penso, claro, em democratizar o conhecimento e um curso, né, em valor realmente menor, para que se tenha a possibilidade de pessoas terem mais acesso. Curiosidade, né? O curso será sobre o quê? Um tema bem interessante e sempre atual: psicanálise e religião, onde a pretensão é de nós estudarmos desde a história das religiões e seus mitos, seus dogmas, e como nós podemos interpretar isso dentro de um olhar psicanalítico, né, e como Freud fala em sua obra Além do Princípio de Prazer, um olhar de uma psicologia profunda, né? O que isso traz
ao nosso inconsciente. Fiquem bem, tenham todos um bom final de semana.